Primeiramente, quero agradecer a todas e todos os plantonistas aí, porque desde que eu falei que tem uma restrição no YouTube, que continua, uma restrição aí que pode decretar até o fim do canal, porque o primeiro canal que teve essa restrição aí, que foi o meu canal Thiago dos Reis, que é o canal secundário aqui do Plantão Brasil, a audiência e a distribuição de vídeos do canal caiu 90%. Inclusive, quando se busca Thiago dos Reis na busca do YouTube, não aparece o canal cujo nome é Thiago dos Reis. Aparece o terceiro canal, que é Cortes do Thiago, não aparece o Plantão Brasil em primeiro. O Plantão Brasil só aparece um vídeo do Plantão Brasil aqui embaixo. E também, se você vê o nome é Plantão Brasil, Thiago dos Reis, você vê que os dois canais aí, tanto o Plantão Brasil quanto o segundo canal, estão com restrição. O terceiro canal ainda não. Então agradeço aí todos os plantonistas porque o engajamento aumentou muito. Infelizmente continua aí a restrição criminosa do YouTube e as pessoas com quem eu falei aí meio que deram de braços. Você vê como os influenciadores de esquerda são bem assim tratados como lixo aí por quem a gente mais defende. Agora vamos falar aqui sobre deu ruim aí no depoimento do Tenente Coronel Cid, viu? Primeiro, envolveu aí o caso da Carla Zambelli, envolveu o Bolsonaro diretamente no caso da Carla Zambelli. E segundo, aí pior ainda, o advogado do Bolsonaro cometeu um deslize. O advogado do Bolsonaro acabou tocando um áudio que ninguém tinha conhecimento ainda, onde o Tenente Coronel Cid incrimina quem? O Bolsonaro. Ele toca o áudio para tentar falar, olha, tá vendo? O Bolsonaro não quis golpe. Já eu vou te mostrar o áudio. O áudio diz exatamente o oposto, que o Bolsonaro tentou golpe e quando viu que nada, ele desistiu depois. É aquela... O áudio confirma a tentativa de golpe. Se falar, não, mas ele desistiu depois, não interessa. O golpe de Estado, a tentativa já é punível. O advogado sabe disso e, olha, eu não sei se ele não sabe, é um advogado muito ruim. Acredito que não seja um advogado muito ruim, porque o Bolsonaro disse que pagou mais de 3 milhões pelos serviços dele, ou ele estava aí com um plano suicida aí para o Bolsonaro, que é, vou ferrar meu próprio cliente. Pois bem, acontece que a coisa começou a piorar para o Bolsonaro quando o Procurador-Geral da República começou a fazer perguntas e depois os advogados dos réus começaram a fazer perguntas, inclusive o próprio do Bolsonaro. Por quê? Porque o Cid já estava mais cansado, estava todo mundo mais cansado, e aí ele teve que lidar com perguntas que parece que ele não tinha ensaiado muito bem aí com o próprio advogado. Por exemplo, no caso da Carla Zambelli e do Walter Delgatti Neto. Vamos lembrar que a Carla Zambelli está foragida na Itália. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que vai extinguir o mandato da Carla Zambelli e que não precisa colocar em votação aí o mandado de prisão contra ela, porque ela não é mais deputada. Carla Zambelli já era, esqueça a Carla Zambelli como deputada. Ela está condenada a 10 anos de prisão e inelegível por 8 anos, e a Câmara vai oficializar aí em tempo recorde, inclusive geralmente demora 2 a 3 semanas, essa vai ser em tempo recorde, vai oficializar a perda de mandato dela aí por condenação criminal, ruim aí para Carla. A Carla anunciou aí no final de semana que vai se entregar às autoridades italianas, dizer onde ela está residindo e tudo mais. Ela não disse a data em que ela vai fazer isso, mas ela disse que vai ser o mais rápido possível. Provavelmente ela tem que alugar ou comprar, né? Depende de quanto dinheiro ela roubou durante o mandato. Ela vai alugar ou comprar um imóvel na Itália para ter um endereço fixo. E aí vai se entregar às autoridades, dizer, estou no endereço tal, estão me perseguindo politicamente. Porém, já tem aí uma tratativa da Polícia Federal do Brasil com as autoridades italianas para que ela seja detida e fique na Itália até que saia a extradição dela. Também tem aí uma tratativa do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com a Chancelaria da Itália, que é o mesmo Ministério das Relações Exteriores de lá, para que a Carla Zambelli também seja detida e extraditada. Lembrando que a Itália não tem obrigação de extraditar cidadãos italianos. Não tem nenhuma obrigação. Se o governo italiano não quiser, eles não extraditam a Carla Zambelli, inclusive para prendê-la, se o governo dificultar, pode esperar um julgamento, coisa que pode levar anos. No caso, parece que é uma boa vontade do governo italiano. Olha só que coisa. Até vi alguns analistas aí de geopolítica dizendo que, olha, se for seguir aí tudo que o governo da Meloni, que é a primeira-ministra de extrema-direita, mas tudo que ela está fazendo, ela está sendo bem pragmática na parte diplomática. Ela não está sendo aí como é a extrema-direita geralmente. Então, tudo indica que a Itália vai extraditar Carla Zambelli. Então, veja bem, a situação tá ruim, o Bolsonaro tá apavorado com uma possível delação da Carla. E aí, enquanto ele se apavorava com uma possível delação da Carla, estava tendo a delação do Cid, no caso, Carla Zambelli. Eu vou te mostrar aqui o que o Cid falou sobre Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto. Lembrando que a Carla foi condenada aí por ordenar que o hacker invadisse os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Para quê?
para deslegitimizar as urnas eleitorais, porque iam falar, ó, se invade até o sistema do CNJ, como é que não vai invadir uma simples urna? É assim que é a narrativa da extrema-direita para pegar trouxa. O fato é que o sistema do CNJ não foi nunca invadido pelo hacker. O Walter Delgatti Neto, ele comprou uma credencial de um funcionário. Aí não sabe se ele roubou ou se ele comprou, mas a polícia acha que ele comprou, mas não tem prova também dessa compra aí. Então, tudo indica aí que, de alguma maneira, ele conseguiu essa credencial, não sabe se como. Mas, aí, a partir dessa credencial, ele conseguiu entrar no sistema. Então, ele não hackeou um sistema. Ele comprou uma credencial. A urna não tem credenciais para entrar na urna. A urna tem lá o sistema dela, que é, inclusive, código aberto, e aí tem a criptografia para que ninguém consiga invadir e mudar o que tem ali, os dados. Pois bem, vamos aí ao que o hacker falou, o Cid falou sobre o hacker. Sim, senhor, foi na hora do café da manhã, se não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, né? E o hacker, né, ele estava levantando as hipóteses, os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli. Né? O presidente ligou o general? Eu acho, você recorda? não sei se foi através de mim, não, acho que foi, pediu o próprio coronel Câmara que estava lá, que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução, realmente eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o coronel Câmara. E o presidente, então, pediu, aqui no depoimento o senhor disse que o coronel Câmara, que teria levado, isso, para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? Você sabe se houve? Não houve reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que é logo abaixo dele, que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, senhor, não. Para mim, não. Não foi dado retorno para mim ou através de... Aí você vê que deu ruim. Deu muito ruim aí pro Bolsonaro, no caso aí da Carla Zambelli. Por quê? Porque quem ordenou aí que o hacker começasse seus trabalhos foi o Bolsonaro, dizendo, olha, ministro da Defesa. Isso enquanto o Bolsonaro tentava dar golpe de Estado, hein? Fala, ministro da Defesa, reúna-se aí com o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, que ele vai te ensinar aí como investigar aí as urnas eletrônicas. E aí o ministro se reuniu, o Cid não sabe se foi o ministro ou não, ou se foi o número 2 do ministério. E aí depois ele se reportou diretamente ao Bolsonaro. Lembrando que quem levou o hacker ao Bolsonaro foi a Carla Zambelli. Ela chegou a tirar foto ali do hacker com o Bolsonaro. Lembrando também que o Bolsonaro negou que tivesse um encontro com o hacker, porém, dias depois que o Bolsonaro negou, apareceu aí uma matéria da Veja mostrando ali que o Bolsonaro e o hacker se encontraram. O repórter da Veja estava em frente ao Palácio do Alvorada e tirou essas fotos aqui, que mostram o hacker chegando lá e tudo mais, horário de chegada, horário de saída. Aí você vê, e estava inclusive no hotel que estava o Walter Delgatti, o que mostra, isso foi uma coisa que fez o Bolsonaro desconfiar ainda mais da Carla Zambelli. Por que tinha um repórter da Veja na frente do hotel do Walter Delgatti? Como é que o repórter da Veja sabia que o Walter Delgatti estava num hotel? E como é que ele sabia que o Walter Delgatti ia se encontrar com o Bolsonaro naquele dia? Será que não foi alguém que avisou o repórter da Veja e falou, ó, vai lá que o Walter tá nesse hotel e ele vai se encontrar com o Bolsonaro em algum momento. Fiquem lá de tocaia que vocês vão achar. O repórter ficou e achou. Será que não foi a Carla Zambelli? Veja só. Será que não foi a primeira delação? Não digo delação, mas a primeira traição. Não foi a primeira, mas uma das traições da Carla Zambelli ao Bolsonaro. Lembrando que desde 2021 eu falava aqui no Plantão Brasil que na primeira oportunidade que a Carla Zambelli tiver de apunhalar o Bolsonaro pelas costas, bem apunhalado, se possível 1000 apunhaladas, sabendo que não vai ter um problema como teve a Joyce Hasselman ou o Alexandre Frota, que foram achincalhados por toda a extrema-direita, a Carla Zambelli o fará. Aí ela correu armada na véspera da eleição e depois aí, de repente, aparece isso aí do Walter e agora ela tá para ser presa, o Bolsonaro tá apavorado com delação. Porém, o seu ex-ajudante de ordens fala, olha, quem aí alçou o hacker Walter Delgatti Neto ao status de que ele se encontrava com autoridades do governo foi Jair Messias Bolsonaro. Aí depois a Carla Zambelli continuou os trabalhos com ele. Olha, se a Carla tá solta, não custa nada aí para o Alexandre de Moraes, seria o correto soltar também o hacker, porque ele, você vê como é o Brasil, né? Brasil 2025.
O cara contou toda a verdade durante todos os momentos do processo, ajudou a Polícia Federal, fez com que a aceleração fosse muito mais a investigação fosse muito mais rápida, ele acelerou a investigação, porque ele podia esconder tudo, ia demorar muito para a polícia achar. Você vê que algumas investigações levam anos aí da polícia. Ele contou tudo, foi rápida, foram menos de 6 meses de investigação. E aí, ele que colaborou com a justiça ficar preso, e a Carla Zambelli, que atrapalhou em tudo, que é a mandante do crime, tá solta. Que hipocrisia que é o Brasil. Você fala, que coisa, né? O cara que ajudou tudo, você vê, ele soltou o Lula, então prende ele por qualquer coisa e joga ele numa masmorra e joga a chave fora. É isso que fizeram aí com o hacker Walter Delgatti Neto. Lembrando que ele só aceitou trabalhar para Carla Zambelli, que ele estava passando dificuldade financeira e vivia de esmola. Se alguém de esquerda mandasse uma esmola para ele, ele tinha ali alguma coisa. Quando ele, segundo ele mesmo, ele mostrou lá a casa que ele vivia, que era uma casa de um lugar bem humilde, assim. Quando ele falou que estava com dificuldade até para comprar comida, aí ele aceitou trabalhar para Carla Zambelli. Mas você vê que ele foi abandonado aí pela esquerda. Inclusive, a própria defesa do Lula, na época, chegou a fazer um filme documentário sobre a soltura do Lula e não citaram o principal responsável, que foi o hacker. Lula deveria dar um indulto para ele. Já foi condenado? Já pode dar um indulto, viu? Eu dificilmente fico falando que o Lula deveria fazer na política. Fala aí na comunicação, que é a minha área. E tô até feliz que na comunicação passaram a escutar o que eu tô falando. Eu peço a sua inscrição no canal, se você é uma das pouquíssimas pessoas não inscritas a chegar até aqui. Se você é inscrito ou inscrita, engaje aqui no vídeo e lembre-se que o primeiro engajamento é você clicar no vídeo ou na notificação quando você vê o vídeo no YouTube. Que se você não fizer, o YouTube não vai mostrar mais vídeos para você. Falou!